Se você está recebendo esta mensagem agora, saiba que ela não chegou por acaso. Em algum momento do seu dia, algo dentro de você buscou respostas que ninguém conseguiu te dar. E, talvez por sentir esse peso silencioso, você acabou encontrando este vídeo. Eu não acredito em coincidências quando se trata de alguém que está passando por ataque espiritual. Porque esse tipo de luta não é comum e não se explica apenas com lógica humana. Existem coisas que acontecem na sua vida que fogem completamente do normal. E você sabe disso. Nada disso é imaginação. Nada disso é exagero. O que está acontecendo com você tem raízes mais profundas do que você imagina. Nos últimos dias, talvez nas últimas semanas, você tem sentido uma pressão diferente. Como se algo estivesse tentando te desgastar emocionalmente. De todas as formas possíveis. Pode ser cansaço sem motivo. Ansiedade que chega do nada, peso no peito. Irritação crescente ou até mesmo uma sensação de estar sendo sugado por dentro. Como se suas forças estivessem indo embora sem explicação. E por mais que você tente continuar sua rotina, algo insiste em te sabotar, tirando sua paz, sua energia e sua estabilidade. Você percebe que as coisas ao seu redor começaram a dar errado de maneira repetitiva, quase como se estivesse vivendo uma sequência de situações que drenam sua fé e sua motivação. Talvez você esteja enfrentando conflitos dentro da sua própria casa, convivendo com discussões que começam sem motivo claro e se intensificam rapidamente. Talvez pessoas próximas tenham se afastado ou passado a ti, tratar com frieza e indiferença, como se de repente tudo ao seu redor tivesse perdido cor e sentido. Ou talvez você esteja enfrentando problemas financeiros que simplesmente não deveriam existir, porque você trabalha, se esforça, faz sua parte, mas algo insiste em bloquear o seu caminho, como se houvesse um impedimento invisível te prendendo. Se você sente que sua vida emocional, espiritual e até física está sendo atacada ao mesmo tempo, isso não é coincidência. Você está passando por um cerco espiritual. E o mais importante é entender que esse cerco não é sinal de derrota. Pelo contrário, ele é sinal de que você é alguém que carrega propósito. Ataques não acontecem onde não há valor. Eles só surgem onde existe promessa, onde existe avanço, onde existe destino. E o que você está enfrentando agora é exatamente isso. Um ataque que tenta interromper aquilo que já foi preparado para acontecer na sua vida. Mas eu preciso que você continue comigo até o fim, porque ainda que hoje você esteja se sentindo fraco, existe uma força maior pronta para te cercar, te levantar e quebrar tudo aquilo que tem tentado te oprimir. Existe um detalhe que poucas pessoas entendem sobre ataques espirituais. Eles nunca começam de uma vez, eles se infiltram aos poucos. Primeiro vem o desânimo, depois a confusão mental, em seguida o isolamento. E quando você percebe, já está lutando contra pensamentos que não são seus, sentimentos que não fazem parte de quem você é e uma sensação de peso que parece impossível de tirar. Tudo isso acontece porque o ataque não é apenas contra a sua mente, ele é contra a sua alma, contra aquilo que te mantém firme por dentro. Talvez, nos últimos dias, você tenha sentido uma vontade constante de desistir de tudo, não porque você quer, mas porque parece que sua energia diminuiu drasticamente. Coisas que antes eram simples, agora parecem pesadas demais. Pessoas que você amava estar perto agora parecem distantes ou até mesmo contrárias a você. Situações que deveriam fluir normalmente começaram a emperrar sem explicação. E o mais difícil é quando ninguém percebe o que você está enfrentando. Você sorri por fora, mas por dentro carrega um peso que não sabe nem como explicar. E é exatamente aí que muitos se enganam ao achar que é apenas cansaço emocional. Porque se fosse apenas cansaço, um descanso resolveria. Se fosse apenas ansiedade, uma pausa aliviaria. Mas o que você sente não passa. Não importa o quanto você tente se distrair. Não importa quantas vezes você tente ignorar, esse peso volta. Ele insiste, ele se repete, ele acompanha. Isso acontece porque esse peso não é emocional, e sim espiritual. E quando a batalha é espiritual, nenhum remédio comum funciona.
nenhuma lógica humana consegue explicar. Nenhum conselho superficial consegue resolver. Porque o que você está enfrentando tem origem em uma camada que seus olhos não veem, mas seu espírito sente. E mesmo que você ache que está sozinho nessa luta, você não está. Tem algo maior te observando, te protegendo e te fortalecendo mesmo quando você não percebe. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo estas palavras por acidente. Algo dentro de você pediu ajuda e o auxílio veio. O que você precisa entender é que ataques espirituais nunca acontecem quando você está parado. Eles acontecem quando você está prestes a avançar. É por isso que coisas que antes estavam tranquilas começaram a desmoronar sem explicação. É por isso que pessoas começaram a agir de maneira estranha ao seu redor. É por isso que situações que deveriam fluir começaram a travar. Não é coincidência, é resistência espiritual. Mas resistência só aparece quando existe movimento. E se existe resistência, é porque você está avançando mais do que imagina. O inimigo não luta contra quem já está parado. Ele luta contra quem representa ameaça. E você representa ameaça. Não porque você é perfeito, não porque você é forte o tempo todo, mas porque existe algo dentro de você que incomoda espiritualmente tudo aquilo que é contrário ao bem. E é por isso que nos últimos tempos você tem sentido um peso que não consegue explicar, porque não é apenas um peso do cotidiano, é um peso direcionado, um peso que tenta te impedir de enxergar quem você realmente é. Quando você começa a avançar espiritualmente, emocionalmente ou até mesmo financeiramente, uma pressão maior começa a surgir, tentando te fazer acreditar que nada vai dar certo, que tudo está fora do controle e que você não tem mais saída. Só que isso é mentira. Uma mentira criada para te afastar daquilo que já está preparado para sua vida. Perceba como as coisas se intensificaram justamente quando você decidiu mudar algo, quando decidiu buscar algo maior, quando começou a se posicionar de maneira diferente. Ataques espirituais nunca vêm quando você está preso no mesmo lugar. Eles aparecem quando você decide romper. E cada vez que você tenta avançar, alguma coisa tenta te puxar de volta. É como se forças invisíveis tentassem te desestabilizar emocionalmente para impedir que você veja o tamanho da transformação que está prestes a acontecer. E talvez, nos últimos dias, você tenha se sentido sozinho. Não sozinho fisicamente, mas sozinho por não conseguir explicar para ninguém o que está vivendo. Parece que ninguém entende seu cansaço, ninguém percebe sua dor, ninguém nota o quanto você tem lutado em silêncio. Mas essa solidão não significa abandono, significa sensibilidade espiritual, significa que você está percebendo coisas que outros não percebem. Você está sentindo ataques que outros não sentem. E isso acontece porque existe algo muito grande sobre a sua vida. Muitas vezes, quando você está prestes a alcançar algo importante, tudo ao redor começa a se agitar. Pessoas começam a agir de maneira estranha. Problemas surgem do nada. Dificuldades inesperadas atravessam o caminho. Isso não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é um sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Porque sempre que algo grande está prestes a acontecer, a oposição aumenta. E quanto maior a promessa, maior o ataque. Só que existe uma verdade que você precisa ouvir agora. Nenhum ataque é permanente. Nenhum peso dura para sempre. Nenhuma escuridão é forte o bastante para impedir a chegada da luz. O que você está vivendo agora pode ser intenso, doloroso e confuso, mas também é temporário. E não é temporário porque você vai desistir, mas porque você vai vencer. Existe algo preparado para você que nenhum ataque espiritual é capaz de anular. A batalha que você está enfrentando agora, prova de que algo está sendo alinhado a seu favor. E mesmo que tudo pareça difícil, existe uma força sustentando você. Uma força que não te abandonou nem por um segundo. E ela vai se manifestar de maneira tão clara que você vai olhar para trás e perceber que nada disso foi em vão. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de exaustão, tudo isso estava construindo algo maior dentro de você. E talvez você não tenha percebido ainda. Mas mesmo nos dias em que você achou que não ia aguentar, você permaneceu de pé. Mesmo quando sua mente dizia que era impossível suportar, algo dentro de você continuou lutando.
essa força que te manteve firme, não veio do acaso. Veio de algo maior, algo que te acompanha desde sempre, algo que nunca permitiu que você fosse destruído pelos ataques que surgiram para te derrubar. Você já venceu batalhas que nem percebeu, já escapou de ciladas que nunca soube que existiram e já foi protegido de situações que poderiam ter te ferido profundamente. Nos últimos tempos, você tem sentido que cargas emocionais e espirituais se acumulam sobre você sem explicação. Situações antigas ressurgem. Pensamentos que você achava que estavam resolvidos voltam à tona. Medos esquecidos reaparecem como sombras insistentes. Mas isso não está acontecendo porque você está regredindo. Isso está acontecendo porque você está sendo preparado. Antes de uma grande mudança, tudo que estava escondido começa a vir à superfície. A limpeza espiritual sempre acontece antes da transformação. E enquanto isso acontece, ataques espirituais tentam te convencer de que você está piorando, quando na verdade você está sendo refinado. Essa sensação de turbulência interna que você tem sentido não é sinal de derrota, é sinal de que algo grande está sendo removido do seu caminho. É por isso que você sente esse aperto, esse desconforto, esse desequilíbrio. Não é destruição, é realinhamento. Algo dentro de você está sendo fortalecido, enquanto algo que não serve mais está sendo arrancado. Talvez você tenha percebido que pessoas começaram a te tratar de forma estranha ultimamente. Algumas se afastaram sem motivo, outras mudaram o comportamento de repente. Algumas até demonstraram inveja ou frieza quando você começou a se levantar. Isso acontece porque nem todos conseguem lidar com a sua luz. E quando você começa a romper espiritualmente, a verdade sobre muitos à sua volta vem à tona. Ataques espirituais também se manifestam através de pessoas que deixam claro quem realmente são quando sua energia começa a mudar. E por mais doloroso que isso seja, é necessário. Você não pode avançar com quem não está preparado para caminhar ao seu lado. Você não pode levar para o novo aquilo que pertence ao velho. Por isso, algumas relações parecem estar se desfazendo. Não é perda, é proteção. Não é abandono, é filtragem. É o desligamento de tudo que impede o seu crescimento. Às vezes, o que parece confusão é apenas Deus reorganizando o seu caminho, tirando o que atrasa, removendo o que pesa e abrindo espaço para o que realmente vai somar. Essa fase exige calma. Exige que você continue acreditando, mesmo quando tudo parece contrário. O ataque não é prova de fraqueza, é prova de potencial. E se você está sendo tão atacado assim, é porque existe algo poderoso para acontecer na sua vida. Algo que vai justificar cada lágrima que você derramou e cada noite em que você pensou em desistir. E talvez você não tenha percebido, mas enquanto você sente esse peso, algo em você está sendo ampliado. Sua percepção está mais sensível, seus sentimentos estão mais intensos e sua intuição tem te alertado com uma clareza que antes você não tinha. Isso acontece porque quando a guerra espiritual aumenta, o espírito também se expande. Você começa a notar detalhes que antes ignorava. Começa a perceber intenções que antes passavam despercebidas e começa a sentir quando algo não está certo, mesmo que ninguém ao redor enxergue o que você vê. Essa sensibilidade não é fraqueza, é discernimento. É um alerta interno para que você não aceite qualquer energia, não acolha qualquer pessoa e não permita que qualquer influência se aproxime. Porque quando você está em um momento de transição espiritual, tudo ao seu redor tenta se mover, seja para te elevar ou para te puxar para baixo. E é por isso que você precisa estar atento. Nem tudo que parece paz realmente é paz. E nem tudo que parece caos realmente é caos. Algumas turbulências aparecem para te deslocar do lugar errado e te empurrar para o lugar certo. E ainda que você não veja claramente, existe uma proteção constante sobre você. Coisas que poderiam ter te destruído simplesmente não conseguiram. Situações que tinham tudo para dar errado foram bloqueadas. Pessoas que poderiam ter te ferido mais foram afastadas antes que o estrago fosse maior. Isso não é sorte, não é acaso, não é coincidência.
é intervenção espiritual. É algo maior garantindo que, mesmo no meio da guerra, nada ultrapasse o limite permitido sobre sua vida. Só que às vezes essa proteção vem acompanhada de processos que doem, porque crescer dói, evoluir dói, mudar dói. Abrir mão de coisas antigas dói. E principalmente, reconhecer que algumas pessoas nunca torceram por você dói ainda mais. Mas essa dor não é inútil. Ela limpa, separa, esclarece. Ela te liberta daquilo que por muito tempo te prendeu, muitas vezes sem você perceber. E quando essa libertação começa, tudo aquilo que estava escondido começa a aparecer. Máscaras caem, intenções se revelam, situações se esclarecem. E talvez seja exatamente isso que você tem vivenciado. Pessoas mostrando lados que você nunca imaginou. Situações que você achava estáveis, começando a estremecer. Caminhos que pareciam certos, agora se mostrando inseguros, mas nada disso significa que você está perdendo o controle. Na verdade, significa que você está ganhando clareza. Às vezes, para você enxergar a verdade, é preciso que tudo que é falso seja removido da sua frente. E é por isso que tantas coisas têm mudado tão rapidamente. Talvez esse processo tenha te deixado emocionalmente cansado, mentalmente sobrecarregado e espiritualmente abalado. Talvez você tenha chorado em silêncio, tentando entender por que tudo ficou tão difícil de uma hora para outra. Mas existe algo que você precisa guardar no seu coração. Se a batalha aumentou, é porque a vitória está próxima. Se a pressão cresceu, é porque algo grande está prestes a ser liberado sobre você. Nada fica tão intenso sem motivo. E nada fica tão difícil sem propósito. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. Algo dentro de você está sendo fortalecido para suportar aquilo que está chegando. E por mais que o processo seja duro, ele está te moldando para um nível de vida que você nunca viveu antes. E mesmo que às vezes você não consiga compreender completamente o motivo de tantas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo, existe uma razão por trás de cada detalhe. Nada do que você enfrenta agora é inútil, nada é desperdiçado. Cada situação tem um propósito, que, mesmo oculto por enquanto, fará sentido mais adiante. A vida espiritual funciona de maneiras que nem sempre são claras no início. Muitas vezes, o entendimento só vem depois, que a tempestade passa e você olha para trás percebendo tudo o que foi evitado, tudo o que foi transformado e tudo o que foi fortalecido dentro de você. Talvez você esteja passando por um período de silêncio, onde parece que suas orações não são ouvidas, onde tudo fica calado e onde nenhuma resposta chega. Esse silêncio não significa ausência, significa trabalho interno. Existem batalhas travadas em silêncio antes de serem percebidas na realidade. O mundo espiritual se movimenta antes que seus olhos possam ver qualquer mudança. E esse intervalo entre o que você sente e o que você vê costuma ser o momento mais desafiador de todos. É quando você precisa permanecer firme mesmo sem entender, porque a transformação começa de dentro para fora. E enquanto isso acontece, você pode sentir como se estivesse sendo testado emocionalmente, de todas as formas possíveis. Coisas que antes não te abalavam agora parecem enormes. Palavras que antes você ignorava agora te ferem. Situações pequenas parecem amplificadas, como se tivessem mais peso do que realmente têm. Essa sensibilidade não é fragilidade, é parte do processo de renovação espiritual. Quando algo novo está sendo construído, tudo que é antigo começa a se desestabilizar. Isso faz parte da transição. Talvez você tenha percebido que de repente lembranças antigas começaram a surgir na sua mente, algumas dolorosas, outras difíceis de revisitar. Isso acontece porque, antes de ser curado, aquilo que estava escondido precisa vir à tona. Emoções guardadas, feridas não curadas, sentimentos que você tentou ignorar. Tudo volta não para te machucar novamente, mas para finalmente ser colocado no lugar certo. É um processo de limpeza emocional que acompanha a limpeza espiritual, uma purificação profunda que abre espaço para algo muito maior. Durante esse processo, ataques espirituais tentam te convencer de que você está piorando, quando na verdade você está sendo restaurado. O objetivo é te fazer acreditar que você perdeu o controle
quando na verdade você está prestes a recuperá-lo completamente. Esse tipo de ataque não se levanta contra quem está caído, ele se levanta contra quem está levantando. E você está levantando, mesmo com lágrimas, mesmo com cansaço, mesmo com dúvidas, você está levantando. E por causa disso, existe um incômodo no mundo espiritual. Quanto mais você se fortalece, mais o ataque tenta te desestabilizar. Mas nada disso é maior do que aquilo que te sustenta. Nenhum ataque é mais forte do que a proteção que você tem sobre a sua vida. E mesmo que você não veja, existe um cercado espiritual guardando você. Algo te assegura, te cobre, te impede de cair, além do que você conseguiria suportar. Você não está vivendo tudo isso sozinho. Existe uma força que te acompanha, que te sustenta e que está prestes a se manifestar de uma maneira tão clara que você vai perceber que cada detalhe do processo tinha um propósito maior. Tudo o que você está enfrentando agora está abrindo o caminho para uma fase completamente nova da sua vida. Uma fase de clareza, de leveza, de direção e de restauração. E talvez você ainda não consiga enxergar com clareza. Mas tudo o que está sendo removido agora da sua vida é parte de um processo de realinhamento. Quando algo maior está sendo preparado para você. Tudo aquilo que não combina com essa nova fase começa a se desfazer. Pessoas se afastam, portas se fecham, situações se rompem. E mesmo que isso machuque, é necessário, porque algumas conexões que pareciam importantes estavam te atrasando sem que você percebesse. Alguns caminhos que pareciam promissores estavam te desviando do seu propósito. E algumas oportunidades que você achava que eram respostas, na verdade eram distrações. Essa reorganização pode parecer dolorosa, mas é um cuidado profundo. Às vezes, a proteção vem em forma de perdas. E mesmo que você não goste da sensação de ver certas coisas indo embora, é preciso entender que tem algo melhor sendo preparado. A vida espiritual funciona assim. Primeiro ela limpa, depois ela entrega. Primeiro ela remove, depois ela devolve em dobro. Primeiro ela retira o que enfraquece, depois coloca o que fortalece. E quando você começa a perceber essa dinâmica, tudo passa a fazer mais sentido. E enquanto essa limpeza acontece, talvez você tenha sentido uma inquietação constante, uma sensação de que algo está para mudar. Mesmo que você não saiba exatamente o que é essa inquietação, não é medo, é aviso. É o seu espírito reconhecendo que algo está se aproximando. É como se sua alma estivesse sendo preparada para receber algo que ainda não chegou, mas que está muito perto. E quando esse tipo de sensação aparece, normalmente significa que um grande ciclo está prestes a se encerrar para que outro possa começar. É por isso que você tem sentido uma mistura de cansaço e expectativa. É por isso que sua mente está tentando entender o que seu espírito já sabe. E enquanto tudo isso se movimenta internamente, os ataques espirituais tentam te confundir, te cansar, te desanimar, porque sabem que você está chegando em um ponto de virada. Ataques sempre aumentam quando você está prestes a entrar em um novo nível. Eles tentam criar dúvidas, medo, insegurança, esgotamento emocional, porque sabem que, se você permanecer firme, nada poderá te parar. Mas existe algo que precisa ficar muito claro dentro de você. Nada pode impedir aquilo que já foi determinado para a sua vida. Nenhum ataque, nenhuma palavra negativa, nenhuma energia contrária, nenhuma ação escondida. Nada disso tem poder suficiente para cancelar o que foi preparado para você. E mesmo que tentem te atingir, existe uma proteção que impede que qualquer plano contrário prospere. Muitas vezes, você nem imagina quantas coisas foram impedidas antes mesmo de chegarem até você. E isso é um cuidado constante que te acompanha, mesmo quando você não percebe. Você está mais perto do seu recomeço do que imagina. Está mais próximo da sua liberdade emocional e espiritual do que pensa. E esse desconforto que tem te acompanhado é o sinal de que a transição já está acontecendo. Quando tudo parece sair do controle, é porque algo maior está assumindo o controle. Quando tudo parece desmoronar, é porque algo muito mais sólido está sendo construído no lugar. E mesmo que agora você se sinta pressionado, cansado ou confuso, saiba que nada disso é sinal de fim. É sinal de
preparação. E talvez você tenha percebido que, nos últimos dias, sua fé tem sido testada de maneiras que você nunca imaginou enfrentar. Situações inesperadas apareceram, desafios antigos retornaram e, ao mesmo tempo, coisas novas começaram a se complicar sem razão aparente. Essa mistura de acontecimentos não é coincidência. Quando a sua vida está prestes a mudar de forma profunda, o ambiente ao seu redor se agita. O mundo espiritual reage porque quando um ciclo está prestes a terminar, tudo que não combina com o próximo começa a se mover. É como se você estivesse sendo empurrado para um novo nível. Mesmo sem perceber, e enquanto isso acontece, você pode sentir como se estivesse sendo puxado em direções diferentes. Uma parte de você sente medo, outra sente esperança. Uma parte quer parar, outra quer continuar. Esse conflito interno não é sinal de confusão, é sinal de crescimento. Quando você está sendo preparado para algo maior, sua mente tenta processar aquilo que o seu espírito já entendeu. E esse processo pode ser desconfortável, pode trazer dúvidas, pode trazer inseguranças, pode trazer um cansaço emocional que parece não ter explicação. Mas existe algo importante acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo está sendo alinhado a seu favor. E por mais que você não veja ainda, as coisas estão se organizando de um jeito que você nunca conseguiria fazer sozinho. Esse período pode parecer caótico, mas é justamente no caos que grandes transformações nascem. Antes da luz aparecer, a escuridão sempre tenta se intensificar. Antes da mudança se manifestar, os ataques sempre tentam te fazer desistir. E talvez você tenha percebido que, ultimamente, pessoas que mal convivem com você começaram a te enviar energias estranhas. Olhares diferentes, comportamentos inesperados. Comentários carregados de inveja ou julgamento. Isso é mais comum do que você imagina quando você está se elevando espiritualmente. A sua luz incomoda ambientes que estão acostumados com escuridão. E essa resistência aparece até mesmo em detalhes que você nunca daria importância. Mas não se assuste, isso é apenas um sinal de que você está crescendo. E enquanto essa resistência aumenta, a proteção sobre você aumenta ainda mais. Você pode até não perceber, mas existem situações que foram completamente desviadas da sua vida, porque não combinavam com aquilo que está sendo preparado para você. Existem armadilhas que foram desmontadas antes mesmo de você notar. Existem palavras que não te atingiram porque foram silenciadas. Existem energias contrárias que não tiveram força porque foram bloqueadas. Nada disso é acaso. É cuidado constante. Só que durante esse processo, é normal sentir-se sobrecarregado. É normal sentir que está carregando peso demais. É normal sentir que está lutando batalhas que ninguém vê. E isso não significa que você é fraco. Significa que você está sendo moldado. Grandes batalhas acontecem diante de grandes propósitos. E quanto maior o propósito, maior a preparação. Você está sendo fortalecido para algo que exige estrutura emocional e espiritual. E mesmo que você não perceba, você já está mais forte do que estava ontem. Esse cansaço que você sente não é derrota. É um intervalo entre o que você foi e o que está prestes a se tornar. E esse intervalo, por mais difícil que seja, é necessário. Ele te ensina, te fortalece e te capacita. E mesmo que tudo ao seu redor pareça pesado demais, existe algo dentro de você que continua insistindo em seguir em frente. Essa força silenciosa não é fruto do acaso. É a prova de que o seu espírito sabe que algo maior está se aproximando. Quando a alma sente que a mudança é inevitável, ela não permite que você retroceda, mesmo nos dias em que a mente pensa em desistir. O coração continua soprando esperança. E essa esperança não é frágil, ela é persistente, porque não vem somente de você, vem de algo maior que te impulsiona, te protege e te guia, mesmo quando você acha que está sozinho. E talvez você tenha se perguntado por que tudo fica mais difícil, justamente quando você decide mudar. Isso acontece porque toda evolução provoca resistência. Quando você toma a decisão de crescer, aquilo que antes te mantinha preso tenta te puxar de volta. Não porque você é fraco, mas porque você está rompendo limites antigos. Toda libertação exige força, e toda força é construída na pressão. O ambiente ao redor reage porque sente que você está se movendo para um caminho que ele não controla mais.
E isso incomoda. E isso provoca reações. E isso tenta testar você de todas as formas possíveis. Mas existe algo que você talvez não tenha percebido. Mesmo com toda essa pressão, você não desmoronou. Mesmo com todos os ataques emocionais. Você está de pé mesmo com todas as dúvidas, você continua avançando. E isso, por si só, já é prova de que algo dentro de você está sendo refinado. Não é apenas resistência, é transformação. Você está deixando para trás uma versão sua que não serve mais para o novo ciclo que está chegando. E esse processo não é simples. Ele exige coragem, exige disciplina, exige paciência, exige que você acredite no que não vê. Exige que você confie no que sente. E durante essa transição, coisas que antes faziam sentido começam a perder significado. Pessoas que você considerava importantes começam a se afastar. Portas que pareciam boas se fecham de repente. Caminhos que você pensava serem certos se mostram cansativos. Nada disso é punição, é ajuste, é alinhamento. É a vida te afastando de lugares que não combinam mais com a sua evolução. Às vezes, aquilo que você pensa ser uma perda é na verdade uma proteção. E aquilo que você pensa ser o fim é apenas o início de algo muito maior. E mesmo que você não entenda o porquê de certas coisas terem acontecido, vai chegar um momento em que tudo fará sentido. Cada lágrima vai se encaixar, cada desvio vai se explicar, cada demora vai revelar sua razão. A vida tem maneiras misteriosas de te preparar, e muitas delas só podem ser compreendidas quando você olha para trás e percebe que tudo estava conectado. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão, nada foi por acaso. O que você está enfrentando agora não é o fim, é o preparo, não é o caos, é a organização invisível, não é confusão, é mudança. Você está sendo direcionado, ainda que não perceba, e mesmo que o caminho pareça silencioso, existe um movimento profundo acontecendo nos bastidores da sua história. Um movimento que está trabalhando para te levar exatamente onde você precisa estar. E quando essa fase terminar, você não será mais a mesma pessoa. Você será alguém mais forte, mais sábio e mais preparado para aquilo que sempre foi seu. E quando esse momento chegar, você vai perceber que todas as lutas, todas as lágrimas, todas as noites de solidão e incerteza valeram a pena. Você vai olhar para trás e verá que cada obstáculo foi uma lição disfarçada. Cada perda foi um redirecionamento. Cada sofrimento foi uma preparação. Nada que você enfrentou até aqui foi inútil. Tudo tinha um propósito que você talvez ainda não compreenda, mas que será claro no tempo certo. A vida é sábia e sabe exatamente como moldar aqueles que estão dispostos a continuar. Enquanto isso acontece, não se esqueça de se valorizar, não se esqueça de reconhecer o quão longe você já chegou. Muitas vezes, a gente se concentra no que ainda falta, nas portas que não se abriram, nos erros que cometemos. Mas é importante olhar para o próprio progresso. Cada pequena vitória, cada passo dado mesmo com medo, cada decisão de levantar quando queria desistir, tudo isso conta. Você está sendo construído para algo maior. E a sua resistência é a prova de que você possui força suficiente para atravessar qualquer tempestade. E saiba que você não está sozinho. Existem forças espirituais, energias positivas e pessoas ao seu redor que, mesmo sem perceber, te apoiam e vibram pela sua vitória. A fé que você mantém em silêncio, as preces que você faz sem testemunhas, os desejos mais profundos que guarda no coração, tudo isso tem poder. E mesmo quando tudo parece perdido, a vida tem formas misteriosas de conspiração a seu favor. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que parecia distante se aproxima. Aquilo que parecia uma derrota se transforma em conquista. Portanto, não se assuste com os desafios que surgirem. Eles não vieram para te derrubar, mas para testar a sua fé, fortalecer a sua paciência e expandir a sua coragem. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescer, para se conhecer melhor, para se alinhar com aquilo que realmente importa. E cada pessoa que cruza o seu caminho, seja para apoiar ou para desafiar, tem um papel nesse processo de amadurecimento. Aceite o que é bom
Aprenda com o que é difícil e deixe ir o que não acrescenta. E quando você finalmente sentir a paz que tanto buscou, vai perceber que tudo começou com pequenas decisões. A escolha de não desistir, a escolha de acreditar no invisível, a escolha de continuar mesmo quando a mente dizia para parar. Essa é a essência da vitória espiritual. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a capacidade de permanecer firme apesar deles. Não é sobre ter tudo perfeito, mas sobre aprender a transformar cada dificuldade em força, cada erro em aprendizado, cada queda em impulso. Então, respire fundo e confie no processo. Sinta gratidão por cada etapa, mesmo as dolorosas, porque elas são a prova de que você está se movendo para algo maior. E nunca se esqueça, o poder dentro de você é imenso. Ele foi colocado aí por Deus, pela vida, pelo universo, pela força que te sustenta. Não permita que ninguém ou nada diminua sua fé. Não permita que medos antigos te paralisem. Não permita que o passado defina o seu futuro. Você é capaz de superar tudo. Você é destinado a vencer. Você é luz mesmo nos dias mais escuros. E à medida que você avança, lembre-se de que sua jornada espiritual não é apenas sobre proteção e libertação, mas também sobre transformação interior. Cada oração feita com fé, cada palavra de afirmação pronunciada com convicção, cada ato de bondade, mesmo que pequeno, contribui para a construção de uma vida plena e abençoada. Você não está apenas se defendendo contra o mal, mas também abrindo espaço para que a luz, a paz e a prosperidade fluam livremente em sua vida. Não subestime o poder da fé contínua. Persistir em oração é como plantar sementes em solo fértil. Nem todas florescem imediatamente, mas no tempo certo, quando a estação chega, o crescimento acontece de forma abundante. O mesmo vale para a sua vida. Cada ação positiva, cada pensamento elevado, cada decisão alinhada com os princípios divinos fortalece o seu espírito e aproxima você da realização de todos os propósitos que Deus tem para você. É um processo silencioso, porém irresistível, que transforma sua existência de dentro para fora. E quando sentir o cansaço, as dúvidas ou a pressão das circunstâncias, não se desespere. Reconheça esses sentimentos, mas não permita que eles determinem suas ações. Em vez disso, reafirme sua confiança em Deus e na força que Ele colocou em você. A fé verdadeira não é a ausência de medo ou dificuldade, mas a coragem de seguir adiante, mesmo diante deles. Cada desafio é uma oportunidade de manifestar essa fé, de mostrar que sua alma é firme e resistente, que você é protegido e guiado por uma força superior que não falha. Ao mesmo tempo, seja luz para os outros. Compartilhe a fé, a esperança e a inspiração que você recebe. Não se limite a buscar proteção apenas para si mesmo. Espalhar bondade, apoiar quem precisa e oferecer palavras de encorajamento. Também é uma forma poderosa de ativar bênçãos em sua própria vida. A energia que você emite retorna multiplicada. Quanto mais você se torna um instrumento de paz, amor e justiça, mais seu caminho é iluminado e mais portas se abrem para novas oportunidades, milagres e vitórias. Nunca se esqueça de que o poder da oração é transformador. Quando você ora com sinceridade, a energia que emite ressoa no universo e nos céus, movimentando forças invisíveis a favor do seu bem. Cada clamor é uma ponte entre você e o divino, capaz de romper barreiras, desfazer trabalhos malignos e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Essa conexão profunda fortalece sua mente, seu corpo e seu espírito, criando um escudo invencível contra toda negatividade. Portanto, mantenha-se firme. Não permita que dúvidas ou comentários maldosos o desviem do seu propósito. Continue fortalecendo sua fé, defendendo sua paz interior e buscando sempre a sabedoria para tomar decisões corretas. Lembre-se, você é filho de Deus, herdeiro das promessas divinas, protegido pelo poder do céu. Nenhum mal pode prevalecer sobre você. Nenhuma força pode superar o seu destino. A vitória já está garantida, porque a vida que você vive agora é apenas o início de uma caminhada de conquistas, bênçãos e realizações sobrenaturais. Agora,
Sinta profundamente que cada proteção espiritual invocada, cada palavra de oração e cada ato de fé realizado está criando uma muralha divina ao seu redor. Esta muralha não é apenas invisível, ela é poderosa, impenetrável e infalível, formada pelo amor de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo e pela presença constante do Espírito Santo. Nada que venha contra você pode atravessá-la, nem inveja, nem maldição, nem feitiço, nem palavras de ódio, nem ataques espirituais de qualquer natureza. Você está protegido. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, cada palavra que pronuncia está amparada e guiada pela sabedoria e pelo poder divinos. É importante lembrar que essa proteção não se limita apenas a você, mas se estende à sua família, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus entes queridos e a tudo que lhe pertence. A oração não é egoísta, ela é uma corrente de amor, de luz e de fé que cobre tudo ao seu redor. Tudo que Deus preparou para você e para os que ama será preservado, multiplicado e fortalecido. Nenhuma força do mal terá permissão para tocar ou destruir aquilo que foi abençoado pelo Criador. Além disso, a oração fortalece o seu espírito para enfrentar as lutas do dia a dia. Cada desafio que surge diante de você é um teste, mas também uma oportunidade de demonstrar confiança em Deus e persistência na fé. Nada é por acaso. Cada dificuldade é usada para moldar seu caráter, refinar sua fé e preparar você para receber as bênçãos que estão reservadas. Mesmo que o mundo tente colocar obstáculos, sua fé é maior do que qualquer dificuldade, porque você não caminha sozinho. O Senhor está ao seu lado, guiando seus passos e abrindo portas onde ninguém consegue imaginar. Lembre-se também da importância do perdão e da bondade. Aqueles que tentam prejudicá-lo ou falar mal de você estão, muitas vezes, presos em suas próprias trevas. Orar por eles, desejar que encontrem a luz e pedir para que suas vidas sejam transformadas é uma forma poderosa de proteção e libertação. Porque a oração abençoa não apenas você, mas o ambiente ao seu redor. Toda negatividade retornará ao seu emissor, enquanto você permanece em paz, fortalecido e imune ao mal. A cada dia, continue proclamando vitória, paz, prosperidade e saúde sobre sua vida. Declare, em voz alta ou em pensamento, que você é abençoado, protegido e guiado por Deus. Visualize a luz divina envolvendo você, sua família e tudo que pertence a você, afastando qualquer sombra, dissolvendo qualquer barreira e trazendo abundância, alegria e harmonia. Sinta essa presença poderosa em cada célula do seu corpo, em cada pensamento, em cada emoção, em cada situação. A fé que você cultiva é como uma lâmpada acesa no escuro, iluminando todos os caminhos e guiando você para o bem absoluto. Nunca duvide do resultado das suas orações. O que você plantou com fé está sendo colhido agora mesmo. Tudo que você pediu com sinceridade do coração está sendo atendido, mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis. A certeza da vitória, da proteção e das bênçãos divinas é suficiente para manter seu espírito forte e inabalável. E lembre-se, sua fé não é apenas um escudo, mas também uma ponte que conecta você à abundância, à prosperidade, à saúde, à felicidade e à realização plena de todos os propósitos de Deus para a sua vida. Agora, sinta a força dessa proteção divina se expandindo ainda mais. Todo pensamento de medo, toda ansiedade, toda dúvida e toda preocupação estão sendo dissolvidos pela fé que você profere neste momento. Sua mente está clara, seu coração está sereno e seu espírito está em paz, porque você está revestido da armadura completa de Deus. Cada ataque espiritual que antes poderia causar insegurança ou dor não tem mais efeito sobre você. Nenhum plano maligno, nenhuma intenção negativa, nenhuma maldade poderá tocar sua vida, sua família ou seus bens. Você está sob a cobertura eterna do sangue de Jesus. E ele é seu escudo, sua fortaleza e sua vitória.
sua família também está recebendo essa proteção agora. Cada membro está sendo envolvido pela luz de Deus, sendo guardado de todo perigo físico, emocional e espiritual. Nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma influência maligna terá permissão para afetar aqueles que você ama. Seus filhos, seus netos e toda a sua descendência estão sendo preservados, fortalecidos e abençoados. O amor de Deus está permeando o lar de vocês, trazendo união, harmonia, alegria e prosperidade. Toda discórdia, toda separação, todo espírito que tenta semear brigas ou desentendimentos está sendo expulso imediatamente. E a paz celestial reina sobre todos. É tempo de declarar vitória em todas as áreas da sua vida. Proclame que seu trabalho é abençoado, que sua saúde está restaurada, que suas finanças florescem e que sua mente está cheia de sabedoria e discernimento para lidar com qualquer situação. Nada que foi amaldiçoado, planejado para destruí-lo ou atrasar seu crescimento, terá sucesso. Cada palavra negativa, cada inveja, cada maldade é revertida em bênção para você. Tudo aquilo que pertence a você está protegido. E tudo que Deus preparou para sua vida será realizado em abundância. Sinta a presença de Deus guiando cada passo que você dá. Cada decisão, cada ação e cada atitude estão sendo iluminadas pela sabedoria divina. Você caminha com confiança, sabendo que todo obstáculo é temporário e que cada vitória é garantida. A fé que você cultiva transforma seu caminho e abre portas onde parecia não haver saída. Nenhum inimigo, visível ou invisível, poderá impedir o cumprimento dos planos de Deus para a sua vida. Você é guiado pela mão poderosa do Criador e tudo se encaminha para o bem, para a prosperidade e para a realização de seus sonhos e propósitos divinos. Lembre-se de continuar firmemente conectado à oração e à palavra de Deus. Cada oração que você faz fortalece sua proteção, multiplica sua sabedoria e aumenta sua autoridade espiritual. Cada vez que você declara bênção sobre sua vida, você está atraindo mais luz, mais amor, mais paz e mais prosperidade. O Senhor está ao seu lado, combatendo por você, defendendo você e garantindo que a vitória seja completa. Sinta essa presença agora mesmo, você é invencível, protegido e abençoado em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. Agora sinta a paz de Deus envolvendo sua vida, sua casa, sua família e tudo que pertence a você. Todo o mal ou inveja, feitiço ou palavra negativa que tentava se aproximar foi completamente afastado pelo poder do sangue de Jesus. Você está protegido, fortalecido e vitorioso. Toda arma formada contra você está sendo destruída e toda a bênção que Deus preparou está sendo liberada em sua vida. Sua mente está clara, seu coração cheio de fé e sua alma restaurada. Seu lar está em harmonia, seus filhos protegidos, seu trabalho e suas finanças abençoados e sua saúde renovada. Receba agora a certeza de que você é mais que vencedor. Cada ataque espiritual, cada tentação e cada maldição foi revertida em vitória, proteção e prosperidade. Sua vida está sendo transformada e nada poderá te separar do amor de Deus. A paz, a alegria e a abundância fluem em cada área da sua existência, porque Jesus Cristo é seu Senhor, protetor e libertador. Se você sentiu a presença de Deus durante esta oração, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma oração poderosa e deixe seu like para que mais pessoas possam receber esta proteção divina. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos e grupos de WhatsApp, levando fé e libertação para aqueles que também precisam de oração. Escreva nos comentários seu nome com a frase: Senhor, protege minha vida agora, para que juntos possamos orar com ainda mais fé por você. Testemunhe o poder de Deus em sua vida e inspire outras pessoas a confiarem nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba toda a proteção, vitória e bênção que Deus preparou para você. Amém.